Lutadores míticos do campeonato final de luta, as lendas dizem, podem se transformar em suas melhores versões devido a circunstâncias específicas. Existe o icônico McGregor motivado, a versão irlandesa que rumava à glória do duplo campeonato antes da fama e do dinheiro. Ou talvez o Derek Brunson loiro, que estranhamente entrou em uma sequência de vitórias com uma simples mudança de cabelo, desafiando seu status consolidado como guardião da divisão para despedaçar os sonhos de prospectos e contendores ao título, pelo menos por um tempo. Claro, há o lendário Michael Bisping de um olho só, que após sofrer uma retina descolada contra um Vitor Belfort bombado, desafiou as probabilidades e conquistou o trono dos médios em uma última corrida pela carreira pelo título, tudo com apenas um olho funcionando. Confira isso. Olhem isso, meninos. Você entende o que eu quero dizer? Você entende o que eu estou dizendo? Entende o que estou dizendo? Por isso usava óculos de sol, garoto. Espera, vamos colocar isso de volta. Caramba, todas essas histórias e lendas que você provavelmente já ouviu, mas em 2023, novos lutadores estão se imortalizando no tecido do jogo da luta, e muitos mais forjaram um status como brigões de natureza mítica. Vou resumir a última onda pra você. Este é um guia gratuito do campeonato final de luta para lutadores lendários. Se gosta desse conteúdo, talvez queira curtir e se inscrever. Apenas uma pequena porcentagem de pessoas que assistem a esses vídeos realmente são, e estou tentando atingir 10 mil até o final do ano. Sean Strickland, recentemente venceu as adversidades e se tornou o campeão dos pesos médios do mundo ao derrotar sem dúvida o maior governante da divisão, Israel Adesanya. Visto apenas como um obstáculo para o título do nigeriano, poucos acreditavam em suas chances. Parecia que o americano, tanto mental quanto fisicamente, tinha assumido mais do que podia como substituto temporário. Porém, ao fechar a porta do octógono no campeonato final de luta 293, o roteiro mudou. Seja pela postura modificada de Philly Shell de Sean, seu ritmo implacável ou jogo de pernas, o americano chocaria o mundo ao vencer uma decisão de forma convincente e reivindicar o título. Mas alguns podem dizer que foi por outro motivo. Senhoras e senhores, estamos aqui com Sean Strickland. Sean, nos diga o que vem por aí. Eu recentemente apenas não me tornei racista. Ele se sente realmente bem, pessoal. Eu tenho muitos amigos agora. Deste clipe nasceu o mítico Sean Strickland, um homem que, ao colocar o Dohag, passou de perder brutalmente para Alex Pereira no primeiro round para traçar seu improvável caminho em direção ao cinturão de 185 libras. Falando em improvável, poucos poderiam ter esperado que o próprio Dricus du Plessis, da África do Sul, tivesse um recorde de 6-0 no campeonato final de luta, com Darren Till e Derek Brunson em sua lista de alvos. Mas nesta linha do tempo das artes marciais mistas, aqueles são exatamente os eventos que ocorreram, e apesar de parecer um bêbado asmático após o primeiro round na maioria de suas lutas, ele continua de alguma forma a não perder. Du Plessis oxigenado. Essa reputação, querendo ou não, consolidou seu status como um meme autêntico dentro da comunidade das artes marciais mistas, quase como se ele tivesse tido sorte para chegar ao topo da divisão. Uma falha notável era seu fôlego. Apesar de estabelecer um ritmo alto em cada uma de suas lutas, ele respirava pesadamente pela boca, mas isso não era por falta de esforço na sala de treinamento ou por falta real de condicionamento físico. Na verdade, metade do seu nariz nem mesmo estava funcionando. Só mais uma coisa sobre o condicionamento físico. Há algo que você possa fazer para melhorar seu condicionamento ou é algo com o qual você nasce? Obviamente eu estou indo para casa, eu definitivamente vou consertar meu nariz, eu sei que são ambos os lados, as pessoas estragaram agora, uau, mas quebraram meu nariz, bem, ele está quebrado há anos de um lado, não tem ar entrando de um lado e está piorando, mas eu vou te mostrar, olha isso. Uau, então, as pessoas se fixam em você respirando pela boca, é porque você realmente não consegue respirar pelo nariz nos melhores dias. Após finalmente fazer a cirurgia, ele enfrentaria o Reaper Robert Whittaker na Universidade da Carolina do Sul 290 no início deste ano. O ex-campeão dos médios, cujo único calcanhar de Aquiles parecia ser o último dobrador de estilo, um oponente tão formidável quanto você vai conseguir e, sem surpresa, o sul-africano entrou como uma Zara monumental. Quando as portas da jaula se fecharam, mas agora rejuvenescido e com um nariz funcionando, ele havia alcançado o status mítico, demolindo Robert dominante no primeiro round. E assim, Du Plessis oxigenado nasceu. Preparado para uma disputa de título ou eliminatória no pior dos casos, o tempo dirá se sua lenda continua. Ousado Volkanovski. Poucas palavras são necessárias para descrever a carreira de Alexandre o Grande Volkanovski. Possivelmente o melhor lutador da era moderna, ele já deixou sua marca de forma enfática na moda, e atualmente domina o trono de libra por libra.
Seu quadro explosivo e baixo, combinado com um jogo bem arredondado que permanece a pedra angular de seu sucesso, resultou em dominação contínua toda vez que ele entra no octógono. Porém, uma luta em particular ainda é disputada pelos fãs, e foi certamente o catalisador de suas conquistas futuras. Depois de capturar dominante o ouro dos pesos pena sobre o favorito dos fãs e das apostas, Max Blast Holloway, em 2019, os dois naturalmente fariam uma revanche devido ao extenso reinado de Max no topo. Na Fight Island, eles lutaram diante de uma multidão vazia, e a dinâmica mudou desde a primeira luta. Max entrou composto e pronto para os avanços do australiano, derrubando-o 2 vezes nos 2 primeiros rounds. Tudo parecia pronto para as novidades serem anunciadas na arena, mas Volkanovski tinha planos diferentes, iniciando o terceiro round com uma estratégia renovada, conseguindo levar o havaiano a uma decisão apertada através da sua luta. Para surpresa de alguns, não de todos, ele garantiu a defesa do título com a decisão, mesmo numa luta desafiadora. Alex jamais quer repetir a postagem e assegurará que o futuro do próximo oponente seja definitivamente selado com uma simples alteração. No campeonato final de luta 266, ele enfrentaria o prodígio do jiu-jitsu brasileiro, Brian Ortega, com a cabeça totalmente raspada e brilhante. E isso marcou o nascimento de um novo lutador mítico, uma versão de Alex mais visceral do que antes, embora desconhecido na época. Brutalizações de seus adversários seguiriam, incluindo uma dominante trilogia de lutas contra Max, que até hoje permanece como uma das performances mais magistrais na história das artes marciais mistas, agora um recordista futuro membro do Hall da Fama e Potencial. O maior de todos os tempos raspar a barba pode ter sido a melhor decisão que Alex já tomou derrubar Oliveira. Para um homem como Charles de Bronx, não é algum capricho arbitrário do destino que lhe concede o status de um lutador mítico ser empurrado até o limite, derrubado e momentos de derrota dentro da jaula é o que aparentemente concede ao brasileiro capacidades sobre-humanas. Anteriormente, um homem que havia adquirido reputação de desistente quando as coisas ficavam difíceis. Após quase uma década no campeonato final de luta, ele aprendeu a canalizar tal sentimento, controlá-lo ou liberá-lo em forma de socos direcionados ao queixo do adversário. Na era Oliveira do título dos leves, Charles sofreria punições pesadas e, vez após vez, se recuperaria para conseguir um final aparentemente sem falhar. Apanhando nos minutos finais do primeiro round contra Michael Chandler, ele iniciaria o segundo round, literalmente de imediato, com o mais limpo gancho de esquerda já visto, ganhando o cinturão via nocaute técnico. O peso leve Dustin Poirier seguiria igual. Uma vez que o pré-requisito mítico foi cumprido, Oliveira ativaria novamente sua forma final, desta vez sendo derrubado 2 vezes para então vencer por mata-leão em pé no terceiro round. A próxima seria outra defesa contra o forte Justin Gaethje, uma das mais difíceis no esporte todo, não só na divisão. Um atacante que levou a frase jogar a cautela ao vento tão literalmente quanto possível, certamente não poderia acontecer novamente, certo? Embora tenha sido derrubado pelo daguestanês Islam Makhachev, a mítica era de Oliveira viver nos corações dos fãs e são os dias, meses ou anos fugazes dessas versões lendárias dos lutadores. Existir é o que os torna tão divertidos e os imortaliza no folclore das artes marciais mistas.